Então, a paz do Senhor a todos. Você pode estar estudando conosco. Eu sou o professor Gilberto Rebouças e nós estamos para mais uma aula do Seminário de Educação Teológica das Assembleias de Deus, o CETAD. Você pode estudar conosco, basta você mandar uma mensagem de texto ou ligar para esse número, 859-8938-0246, 8938-0246, e você estará estudando conosco. Então, hoje nós vamos estudar o capítulo de número... Pai do Senhor, meu pastor. Pai do Senhor, meu irmão Vicente. Pessoal, estou ouvindo baixo aí vocês. Tá difícil eu assistir a aula, pastor. Meu horário mudou, Tá dando para ouvir direito aí, pessoal? Tô de 9 às 7 da noite agora, tá difícil. Eu estou ouvindo bem baixinho, meu irmão. É mesmo? Tá bom, pastor. O som do senhor tá bom. Tá Eu estou bom. ouvindo todos vocês baixo, ó. Deixa eu ver se é aqui. A voz do senhor aqui para mim tá boa. Fala aí, mas melhora. Tá ouvindo bem agora? Rapaz, ainda tá baixo. Aqui tá legal, aqui já tá normal. Agora veio aí. Pronto, aqui para mim também tá normal a voz do senhor. Então vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos ver o capítulo 23. Nós estamos vendo agora e nós vimos os últimos reis e dentre eles Zedequias. Nós estamos vendo como Israel está capitulando, caindo, mais precisamente Judá, por seu mal, por sua iniquidade. E aí seus reis, sua liderança, ela está caindo também, os babilônios estão batendo a porta. Nós vimos na aula passada os reis. E hoje nós vamos dar continuidade, com o capítulo de número 23. E diz assim, deixa eu ajeitar aqui para que fique melhor para vocês. Melhor aí, pessoal? Para mim tá ótimo. Sim, não? E tá ótimo aqui, pastor Gilberto. Nenhum problema não aqui. Diz assim: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Nós estamos em tua presença para mais uma aula. Pedimos a tua graça, a tua bênção, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, que vive e reina para sempre. Guarda-nos, dá-nos inspiração e saúde. Em nome de Jesus eu te peço, oro e agradeço. Então, pessoal, quando vocês derem um ok, basta você dizer sim. Então, a partir de hoje, eu tenho andado, a aula passada eu não gostei, estou pensando em repetir. Eu não estava muito bem. Então, o que eu vou fazer? A partir de hoje, aí quando eu terminar, vocês dizem sim ou não. Né? A partir de hoje, eu vou começar a ministrar um capítulo, mas eu vou estar gravando aula na segunda, um capítulo, na quinta, próxima quinta. E aí a gente vai andar mais, mas com a aula cada vez melhor. Deu para entender, pessoal? Sim, pastor. Pronto, então vamos lá. Então hoje eu vou falar o capítulo 22, nós vamos ter o capítulo 22. Segunda-feira, Pronto, é eu vou segunda e ensinar mais quinta 2 agora, capítulos, sempre na mesma hora. E aí os alunos que quiserem assistir online, ao vivo, assim como nós estamos, aqueles que não puderem assistirão gravados. Né? Então nós vamos ver, nesse capítulo,
a denúncia contra os líderes. Essa é uma denúncia contra os reis de Israel e uma denúncia contra os profetas, contra aqueles que estão na liderança, que estão guiando o povo na direção errada. Então, aqui eu coloquei, eu vou mandar para vocês, uma tabela dos reis de Israel. E aqui nós temos, de um lado, o Reino Unido, e depois nós temos o Reino Dividido. Está dando para ver aí, pessoal? Então, nós vamos ter aqui o Reino de Israel e o Reino de Judá. O Reino de Judá à minha esquerda, à direita de vocês aí. E aqui nós vamos ver os últimos reis, Josias, Jeoacás, que é o Salum, que nós vimos na aula passada, Jeoaquim, Joaquim e Zedequias. Então, vocês vão poder estudar aí. Então, agora, ele vai fazer uma denúncia, que nesses dias nós estamos aqui, em Zedequias. Então, o profeta começa com uma denúncia para aquele povo, para aquela liderança, para aquele rei, para aqueles líderes, que ele chama de pastores, que é como se chamavam aqueles que davam a diretriz, que encaminhavam o povo ou desencaminhavam. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Então ele pronuncia um ai sobre esses líderes que estavam desviando o povo, que, contrário à mensagem de Jeremias, que chamava o povo ao arrependimento, aquele povo, como todo líder equivocado. Eles diziam que estava tudo bem, que o povo não precisava se arrepender e não tinha do que se arrepender. E Jeremias diz, olha, ai de vocês. Ai dessa liderança. Ai desse rei. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo, contra aqueles que estavam dirigindo a nação, contra aqueles que estavam liderando a nação. O que ele diz? Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes. Ao invés de vocês conduzirem o meu povo, vocês dispersaram o meu povo. Vocês afugentaram esse povo para longe de mim e não cuidastes delas. O que vocês deviam ter feito era cuidar desse povo, era chamar esse povo ao arrependimento, era sarar a ferida, era guiar o povo com uma verdadeira alimentação espiritual, mas vocês não fizeram isso. E aí ele diz, eu vos castigarei, ou eu castigarei a vocês, pelo mal que cometeste, diz o Senhor. Vocês vão sofrer o juízo do Senhor, porque não foram uma ótima liderança. E aí nós temos uma mensagem para líderes em todas as épocas. Aí Deus diz, olha, vocês fracassaram. Mas Deus promete, para esse remanescente que nós vimos lá em Isaías, que vai haver, para esse povo, que foi induzido ao erro, que não teve o som da trombeta dizendo a eles que se arrependessem. Esse povo que está desencaminhado pela sua liderança, ele diz, eu mesmo remirei o remanescente. Eu mesmo remirei o remanescente das minhas ovelhas. Ele está dizendo, olha, lá no exílio, vai se mostrar aqueles que creram, aqueles que se arrependeram, aqueles que compreenderam que eu estava falando. E aí eu mesmo vou cuidar deles. Lá, e os levarei de volta à sua pastagem. Deus começa uma promessa para esse povo que vai se arrepender lá no exílio, de trazê-los de volta à sua terra.
Ele diz assim, então se tornarão férteis e se multiplicarão. Esse povo vai ser reduzido extremamente pela morte, pela espada, pela guerra, pela fome. Ele diz, porém, sobre elas pastores que as conduzam. Agora vem uma liderança que vai conduzir esse povo no caminho certo. Elas nunca mais temerão, nem ficarão apavoradas. As ovelhas, as verdadeiras ovelhas. E nenhuma delas se perderá, diz o Senhor. Então nós temos aqui uma mensagem para o povo, para o remanescente, para aqueles que vão se arrepender. Então Deus diz, olha, qual é o grande problema desse povo? A liderança. A liderança é a responsável direta pelo cativeiro, pelo povo ir ao cativeiro, porque não teve uma liderança que chamasse de volta, que pregasse que aquele povo precisava se arrepender. Pelo contrário, disseram que eles não tinham do que se arrepender, que tudo estava bem, que haveria paz, se opuseram fortemente ao servo de Deus, a Jeremias. E Deus está dizendo, olha, eu vou levá-los para o exílio. Mas dentro deste povo, dentre estas pessoas, tem aqueles que vão se voltar para Deus, que vão reconhecer e são remanescentes. E Deus diz que esses remanescentes, ele os trará para a sua terra. E aí, pessoal, fiquem à vontade para fazer todo tipo de pergunta. Basta vocês perguntarem que eu estarei aqui parando para a gente meditar na pergunta e na resposta. E aí Deus promete agora uma nova liderança. Uma liderança verdadeira que guia o povo, que ele chama de renovo. Né? E virão dias, diz o Senhor, em que levantarei para Davi, a casa de Davi, o povo de Deus, um renovo justo. Renovo era, o que acontece? Aqui era uma planta caída, e o reino de Davi estava parecendo uma planta, uma árvore caída. E parecia que estava morta. Esse reino de Judá, que caiu, que capitulou diante da Babilônia, que não resistiu, esse reino que agora estaria sem rei, que estaria sem liderança por causa da má liderança, esse reino que vai cair para a Babilônia, Deus promete que depois do exílio vai levantar agora um renovo, que esse reino que parecia caído como uma planta e morto, vai reviver. E que vai ter um renovo justo. É claro que essa profecia vai se cumprir na pessoa bendita do nosso Salvador Jesus Cristo. Mas o profeta está dizendo, diferente desses reis que tem aí, na contramão destes reis que tem aí, que não levam o povo à verdade, Deus levantará deste povo, da casa de Davi, um filho de Davi, que vai reinar. Aí ele diz, um rei que reinará e agirá com sabedoria, executando a justiça e o direito na terra. Aí ele diz, nos seus dias desse rei, Judá será salvo e Israel habitará seguro. E este é o nome que se chamará. E rei é esse? O Senhor, nossa justiça. E Jeová Siriqueno. Aquele que traz justiça para nós. Aquele
que faz justiça ao oprimido, aquele em quem se confia. Aí ele diz, portanto, diz o Senhor, virão dias em que não mais se dirá, juro pelo Senhor, que tirou os israelitas da terra do Egito. Vai haver uma mudança, nós já vimos isso aqui várias vezes, o profeta dizendo que vai haver uma mudança nesse provérbio. Mas jurou pelo que tirou e trouxe os descendentes da casa de Israel da terra do norte. Então vai haver depois disso, esse novo êxodo eclipsaria, ou seja, apagaria, esconderia, seria tão grande que mudaria o ditado, mudaria o adágio, mudaria a fala. E o povo não diria mais, olha, eu juro pelo Senhor. O profeta aqui não está endossando o juramento. Ele está dizendo que vai haver uma mudança na fala, no provérbio, no adágio. E o livramento da Babilônia seria tão grande que as pessoas iriam trocar. E quando fossem falar alguma coisa em tom de verdade, diriam pelo Senhor, não pelo juramento, não pelo êxodo do Egito, mas pelo êxodo, um novo êxodo, pelo livramento que Deus tirou o seu povo da Babilônia. Com isso, o profeta está querendo dizer que se o povo achava que o livramento do Egito era a coisa maior que Deus já tinha feito em suas vidas, então, depois que eles voltassem da Babilônia, eles iam descobrir que Deus ainda tem coisas maiores para fazer por aquele povo. E aí, agora, o profeta vai se dirigir contra aquilo que é o cerne do mal, a essência do mal, que são os falsos profetas. São eles. E aí nós vamos aprender muito. São estes falsos profetas que estão semeando no meio do povo uma falsa segurança. São eles que se opõem à verdade. São eles que não têm coragem de denunciar o erro, porque até nem percebem seus próprios erros, nem os erros dos outros. Porque não estão interessadas em uma moralidade santa. Estão interessados em uma moralidade santa. Então, qual é o grande problema, como sempre? É o problema do erro, da divulgação, proclamação do erro no meio do povo. Uma vez que a pessoa segue ao erro, ela fica ignorante, cega em relação à verdade. Então, grande problema. Jeremias vê isso, e aí agora ele vai ficar atormentado com essa situação. Ele diz, quanto aos profetas, no meu íntimo, meu coração está quebrantado. Jeremias olha e vê que aqueles profetas estão dizendo, pais, vocês não serão levados para o cativeiro. Vocês não têm do que se arrepender. Este homem anuncia só tragédia. Ele está só, isolado. Ele não é servo de Deus. E aí ele olha para o povo e está acreditando naquilo. E acredita naquilo que parece ser melhor aos seus olhos. E aí Jeremias, o profeta de Deus, como qualquer profeta, ele fica com o seu coração quebrantado. E ele diz, todos os meus ossos estremecem. Ele diz, a ilusão que esse povo causa, que esses falsos profetas causam na nação, que está levando-os à destruição, que eles não querem abrir os olhos do povo. Eles dizem, olha, Jeremias ficou ruim.
Ele está quebrado psicologicamente. Aí ele diz, eu sou como um homem embriagado. Alguém que está sem forças. Alguém que está sem poder ficar de pé. Como um homem dominado pelo vinho. Por causa do Senhor e das suas santas palavras. Ele diz, olha, a palavra do Senhor veio a mim e é completamente diferente, dispare, destoa das palavras que esse povo está pregando. Esse povo está pregando paz, eu estou pregando juízo. Veja que todos os profetas de Deus pregaram, foram na contramão do mundo. E nós temos que ver que tipo de profeta nós somos hoje, como igreja do Deus vivo. E Jeremias disse, olha, eu fico como um ébrio, como um homem embriagado, porque eu estou pregando outra coisa. Eu estou pregando juízo. Então parece que eu é que estou errado. É assim que acontece. Quando a gente está em um mundo de tantas heresias, de tanta gente pregando as suas palavras, as suas ideias, aquilo que eles sonham, os projetos que fizeram para as suas vidas, e você tem outra palavra da parte de Deus que é completamente diferente. Parece que você levou uma pancada na cabeça e ficou tonto. Que é como Jeremias está se sentindo aqui. Aí ele diz, Senhor, eu tenho as tuas palavras, mas não é o que esse povo quer. Aí ele diz, pois a terra está cheia de adúlteros, e a terra chora por causa disso. Ele diz, é uma terra que está cheia de adúlteros, de gente que adultera com os ídolos, de gente que adultera fisicamente, espiritualmente. A terra está cheia, mas ninguém vê. Mas ninguém se sente pecador. O povo está de mal a pior, mas se sente bem, por causa da pregação dos falsos profetas que encobrem a verdadeira palavra de Deus. O profeta verdadeiro dizia, vem o juízo, vem a Babilônia. Eles diziam, não, se aquietem, fiquem tranquilos, nada vai lhes acontecer. Esse é o problema. Aí eles, a terra chora por causa disso. E os pastos do deserto se secam. Havia uma seca, havia castigo, juízo. Jeremias diz, olha, eles não conseguem ver o juízo. Eles não conseguem perceber que é por causa do seu mau caminho, é por causa do seu desvio, é porque eles estão afastados de Yahvé. E a terra geme. E a seca. Que Deus grita através dos juízos, mas eles estão surdos e cegos, não ouvem e não veem. Aí ele diz, o seu procedimento é mau e o seu poder não é correto. Aí ele diz, porque tanto o profeta como o sacerdote. Então veja que vem uma hierarquia, uma pirâmide. Vem a liderança, os reis, os príncipes, o rei, os seus príncipes, a turma da política. Aí vem agora a turma da religião. Aí ele diz, porque tanto o profeta como o sacerdote são profanos. Ou seja, é gente que trata as coisas de Deus como mundanas. Até na minha casa achei sua maldade.
Ou seja, a corrupção era total. Havia corrupção no mais alto escalão, havia corrupção na política, havia corrupção na religião. Parece que a gente já viu essa história. Aí ele diz, portanto, o seu caminho lhe será como os lugares escorregadios na escuridão. Serão empurrados e nela cairão. Deus diz, olha, portanto, agora é a consequência. Portanto, o caminho desses falsos profetas, o seu ensino será semelhante, é o que a gente chama de símile, como, né? É um símile, como lugares escorregadios, na escuridão. Agora, imagine uma pessoa andando num lugar escorregadio e sem luz. É claro que a queda é certa. Então, ele está dizendo, por causa do ensino desses falsos profetas, a queda de Judá é certa. E por causa dos falsos profetas de hoje, a queda de muita gente é certa. Porque falta homens e mulheres que gritem, que clamem, que denunciem o pecado. Porque, pessoal, é muito mais fácil você chegar numa igreja, eu ainda não sei por que eu prego, porque as pessoas me chamam para pregar, porque era muito mais fácil eu chegar lá e dizer, ó, pessoal, vocês são os lindinhos de Jesus. Vocês são o espelho. Vocês são maravilhosos. Aí todo mundo, né, os homens iam me querer bem. As mulheres, as igrejas, nenhum pastor ia ficar meio constrangido, eu não iria pegar pesado. Nós vemos muita gente aí, nós dizemos, lindinhos, maravilhosos, santos e santas de Deus. Há um povo que não está assim. Então é muito mais fácil. Então, ser profeta de Deus, ser homem de Deus, ser um líder espiritual é ter coragem de dizer o que Deus quer que seja dito, o que o povo precisa e não o que o povo quer ouvir. Então, muita gente, por dizer o que o povo quer ouvir, estão colocando essas pessoas num lugar escorregadio e que a queda será certa. Aí eles serão empurrados e nela cairão. Aqueles ensinos dos falsos profetas estavam empurrando as pessoas para a queda, a grande tragédia que sobreviria sobre a nação. Aí ele diz, porque trarei sobre eles, os falsos profetas, seus ensinos e os seus seguidores, a calamidade no ano da punição, ou seja, quando se cumprissem as profecias de Jeremias, quando viesse a Babilônia, que já estava ali às portas. Deus está chamando homens e mulheres que tenham a coragem de dizer o que ele quer e de anunciar a esta geração, assim como os profetas, como Jeremias, que teve coragem de ser perseguido, de dizer o que o povo não queria ouvir, mas o que Deus queria que o povo ouvisse. Alguma pergunta, pessoal? É só alguém dizer aí, não, ou escrever, bote em letra maiúscula aí. Pastor, Tudo claro para Então, mim. Pastor Gilberto. agora Deus vai dizer que estes profetas de Judá Gilberto. eram piores do que os profetas Bloqueado meu áudio. incrédulos do Reino do Norte. Ele diz, e aí eu coloquei aqui em vermelho para servir de esboço para minha aula. Vocês já estão vendo que eu estou colocando aqui para servir de esboço. Pastor. E uma coisa imoral entre os profetas de Samaria. Pastor Lá, Não Gilberto, tá ouvindo o áudio, irmão, não. lá o Reino do Norte. Pastor Gilberto, Oi? tem um rapaz aí que quer falar com o senhor, tem um irmão aí, acho que é o Marco Antônio. O pessoal está muito baixo, eu não estou conseguindo ouvir vocês. É por Estou isso. ouvindo bem baixinho.
Tem um irmão que quer falar com o senhor aí, eu acho que é o Pode falar, pessoal. Marco Antônio. Não, acho que era o Fabiano que estava falando, eu acho. Mesmo, mas tá baixo demais. Eu não estou conseguindo ouvir, não. Pois é, faz tempo que eu falava aqui. Tá ouvindo não, pastor? Fala aí, Marcos, que eu não estou conseguindo ouvir direito. Tá bem baixinho. É o Eu já Fabiano. aumentei tudo aqui. Pronto, pastor. É o irmão Fabiano, tá tentando falar com o senhor, mas o senhor não tá ouvindo. Fala, Marcos. Irmão Fabiano, me diga o que é que eu faço para ele. Não, é uma frase que o pessoal diz hoje em dia, que o povo tem o pastor que merece, se o senhor concorda com isso. Fazendo uma crítica ao povo que segue aos falsos mestres, né? O que acontece, pessoal? É bom você escrever, porque não está dando para ouvir direito. Alguém tem que tenta aumentar o volume aí, Fabiano, para isso melhora? Que eu aumentei já o meu volume todinho aqui. O meu tá bom, pastor? Pessoal, eu entendi agora, Fabiano. O pastor que merece. Cada ovelha tem um pastor que merece. É isso que esse texto está dizendo. É que o povo tem o pastor que merece. O que acontece? Aqui é o que o profeta está dizendo. É que esse povo. O que esse povo queria? Não é o que eu digo, é o que a Bíblia vai dizer. A Bíblia vai dizer que esse povo tinha duas mensagens. Uma mensagem que eles queriam ouvir e uma mensagem que eles não queriam ouvir. E eles fizeram uma escolha. Por isso se diz que cada ovelha, cada povo tem um pastor que merece. Se eles tivessem optado pela mensagem de Jeremias, isso significa que aquele povo era um povo que se enxergava, que tinha noção espiritual, que tinha vida espiritual, que sabia se avaliar e que estava disposto a abrir mão dos seus caminhos, dar meia volta e reconhecer que Deus estava certo. Mas aquele povo não queria, rejeitou continuamente. Por quê? Porque eles queriam outra coisa, eles não queriam ouvir uma mensagem de arrependimento, uma mensagem de juízo. Eles queriam uma mensagem que dissesse paz, prosperidade. Então, eles estavam tendo a liderança que eles queriam, que eles escolheriam. Então, eles escolheram seus líderes. Então, nós escolhemos os líderes. Então, por isso que diz, cada um tem o pastor que merece. Às vezes, a pessoa, ela tem um pastor equivocado, uma liderança equivocada, e ela não quer aquilo. Mas ela não quer aquilo até o dia que ela ouve a verdade. Ela foi enganada, iludida, até o dia de ouvir a verdade. Mas depois de ouvir a verdade, essa pessoa, ela deixa esse tipo de liderança e ela procura uma liderança correta. Deu para entender, pessoal? Então, Sim, cada um senhor. tem o pastor que merece nesse sentido. Se eu sei que a pessoa está pregando errado, está mostrando o que Deus não mostrou, está falando mais sobre o homem ao centro e não Deus, e eu concordo com isso e é isso que eu quero, então eu mereço esse tipo de gente. Agora, se chega um dia que alguém fala a verdade, eu compreendo que estou errado, dou meia volta, então eu não quero mais essa liderança. Então deu para entender, né, pessoal? Então ele diz, Eu sei, pastor. eles profetizavam da parte de Baal e desviavam o meu povo. O povo agora, lá no Reino do Norte, com a sua sede em Samaria, os profetas, eles profetizavam agora, o sincretismo era tão grande, esse povo está anunciando Baal, esses falsos profetas do Norte, e desviavam o Reino do Norte. Deus disse, isso é terrível. Ele diz, mas veja uma coisa horrível entre os profetas de Jerusalém, o Reino do Sul. Ele diz, pior, lá o negócio estava sério.
Mas ele diz, vocês conseguiram sobrepujar os falsos profetas do Reino do Norte, os profetas de Baal. Ele diz, os profetas de Jerusalém cometem adultério espiritual e adultério físico, vivem falsamente, são artistas profissionais da fé, incentivam os malfeitores, ou seja, eles dizem, vão em frente, siga o seu coração, não há medo, não temam o Jeremias, esse aí não é profeta de Deus, para que não se convertam da sua maldade. Então Jeremias diz, sabe qual é o entrave? Sabe qual é o problema? É que eu prego, mas eles dizem o contrário. Então o povo acaba indo para o que eles querem. O povo tem duas mensagens, uma de Jeremias, uma dos falsos profetas, e o povo vai atrás daquilo que eles querem. Porque aqueles que não vão querer, eles vão ter que se converter. Se esse povo não se converte, eles têm duas mensagens, um dizendo, vem a destruição, vem o juízo, se arrependam, se convertam, o culto de vocês não está bom. Porque, pessoal, o povo mais difícil de se converter é o religioso. E Jeremias diz, olha, incentivam os malfeitores, as pessoas estão no mau caminho, mas elas dizem, vão em frente, nada errado, tudo certo. E eles não se convertem. Aí ele diz assim, eles têm sido para mim como Sodoma, e os seus moradores como Gomorra. Ele diz, olha, esse povo de Jerusalém, estes falsos profetas, são semelhantes ao povo de Sodoma e ao povo de Gomorra. Não tem jeito. Vão para o juízo. Vão para o juízo. E aí agora ele diz, olha, esses falsos profetas que estão impedindo do povo vir a mim, que são o freio que impede, que amarra o povo, são o laço que amarra o povo para que o povo não venha a mim. Agora ele vai manifestar o juízo de Deus. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas. Darei a eles comida amarga e lhes farei beber água envenenada. Porque dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra. Naquela época que o absinto, o veneno, na comida, na bebida, essa água amarga é o absinto, essa comida amarga. E a água envenenada, o que é isso? O que significa isso? O que o profeta estava querendo dizer? Está dizendo, olha, esse povo envenenou o povo de Israel com suas pregações falsas. Os falsos profetas contaminaram a fonte. E agora, Deus vai lhes dar a beber. O veneno é aquela questão do olho por olho, dente por dente. Qual é a causa do pecado de Judá? O ensino dos falsos profetas. O ensino dos falsos profetas, como uma erva amarga, como uma água envenenada, contaminou o povo de Judá, toda a nação. Aí ele diz, por quê? Dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra. Esse povo está perdido. Esse povo está seguindo outro caminho. Este povo segue outros deuses, porque lá na fonte, alguém torceu as coisas. Alguém sujou a água. A água que vinha dos profetas. A palavra de Deus. A mensagem que direcionava o povo no caminho da verdade foi contaminada pelos falsos profetas. E eles envenenaram toda a nação, de forma que essa nação vai cair. E a culpa maior está nos ensinamentos, nas palavras
nas profecias dos falsos profetas. A heresia, o ensino equivocado, o ensino mau, ele tem esse poder de danificar, de tirar do povo de Deus essa condição de se perceber. Ele é como uma medicação que serve para que faz com que a pessoa não sinta. É como aquele medicamento para extrair dente. É um anestésico. Então, o que aconteceu? Para o povo, eles estavam bem. Por quê? Porque os falsos profetas diziam que tudo estava bem. E aí eles preferiram acreditar nestes falsos profetas que diziam que tudo estava bem, do que acreditar naquele profeta verdadeiro que disse que as coisas não estavam bem, que não era assim. Então, sempre nós vamos ter dois tipos de mensagens. Prestem bem atenção. Nós vamos ter a mensagem verdadeira, os homens de Deus, e aqueles que são falsos, para que a gente possa escolher que tipo de gente a gente vai ouvir. E para que seja manifesto quem nós somos, que tipo de gente nós somos. Nós somos gente entorpecidas, anestesiadas, sedadas, que não ouvem, não ouvimos, não enxergamos, não sentimos, não nos percebemos e achamos que está tudo bem, ou nós somos gente que tem essa graça divina de ainda se perceber, de ainda ouvir a voz de Deus e por ele ser tocado. Que Deus tenha misericórdia de nós. E aí ele vai continuar. Deixa eu ver se... Alguma pergunta, pessoal? Não. Não. Então, vamos lá. Agora, ele vai dar características dos falsos profetas. Eu achei tremenda essa frase e coloquei aqui como texto. Os profetas, os falsos profetas, criam naquilo que eles queriam que fosse verdade. Infelizmente é isso. O falso profeta, o cristão equivocado, ele crê naquilo que ele gostaria que fosse verdade. Ou seja, é ele que estabelece o que é certo, o que é errado, o que deve e o que não deve acontecer. Então, quando nós assim pensamos, nós nos fazemos deuses. Pessoas que estabelecem o que é certo, o que é errado, o que deve e o que não deve acontecer. Que ditam o compasso da vida. Pessoas que ditam o compasso da vida e não ouvem o ditar divino. E aí ele diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, não deis ouvidos às palavras dos profetas, que vos profetizam. Que tipo de profeta? Enchendo-vos de ilusão. Falam da visão do próprio coração, não da boca do Senhor. Ele diz, todo profeta que não anuncia o juízo, que só anuncia coisa boa. Olha aí, pessoal, você que está me ouvindo, vai me ouvir. Você que só diz coisa boa, que todo mundo é lindo, bonitinho, cheirosos de Jesus. Você que não tem coragem de denunciar o erro. Que prega a ilusão, que aliena as pessoas, que faz as pessoas se sentirem bem quando elas estão mal. Ele diz que
que pregam o que Deus não mandou, que não olham nas Escrituras para saber se deve ser assim. Se a régua que eles utilizam para as suas pregações é o que eles acham, o que sonham para ver, o que acham que é certo, o que sonham para eles e para a vida das pessoas. E não o que a Bíblia diz, a direção, o norte. Dizem continuamente aos que desprezam a palavra do Senhor: tereis paz. Jeremias está aqui. Aqui está. Eles dizem para aquelas pessoas que estão completamente fora da direção divina, da régua de Deus: olha, está tudo bem. Não importa como vocês vivem, vocês terão paz. Vai tudo bem, Deus vai abençoar. Esse negócio de mudança de vida é para a gente como Jeremias. E dizem a todo aquele que anda na teimosia do seu coração: nenhum mal virá sobre ti. É gente que não tem coragem de dizer a verdade. É gente que prefere enganar, seduzir, anestesiar. E a gente que quer ser enganada, é gente que prefere estar anestesiada, é gente que não quer ouvir a voz de Deus, porque acha que a voz de Deus não é aquilo que ele sonha, não é o que ele pensa, não é o que eu acho, como dizem. Ele diz: pois quem dentre eles esteve no conselho do Senhor? E agora ele vê Deus. Ele vai usar uma metáfora de ver Deus como um rei terreno, que reuniu um conselho, chamou ali os seus servos e expôs para eles o real estado do seu povo. E ele disse: olha, esse povo, se tivesse lá, se tivesse ido nessa reunião divina, se tivesse recebido a revelação de Deus, se tivesse estado no conselho do Senhor, eles não estariam pregando essa história de paz para esse povo que está imundo. Eles não estariam pregando bênçãos. É mais ou menos assim hoje. A gente diz assim: se eu fosse dizer essas coisas hoje, nós diríamos: olha, são pessoas que estão pregando bênçãos para gente que está completamente fora de sintonia com Deus e com sua santa palavra. São pregadores falsos que pregam o que o povo quer ouvir e que nunca foi orientado, direcionado, dirigido por Deus e sua santa palavra. Ele diz: por isso esse povo está pregando algo diferente do de Deus, mas que o povo pensa que é Deus. Ele diz: pois quem dentre eles esteve no conselho do Senhor para que percebesse e ouvisse sua palavra? Ou quem esteve atento e escutou a sua voz? Eita, esse povo não esteve lá. Esse povo nunca escutou, esse povo nunca foi dirigido pela Escritura. 19. Aí está a tempestade do Senhor. A sua fúria foi desencadeada. Um tufão gira sobre a cabeça dos ímpios. Ele diz: olha, quem esteve lá não vai dizer essa história de paz. Não vai dizer para vocês que estão completamente errados, que vai tudo bem, que tudo vai dar certo. Ele vai dizer: olha, veio uma tempestade. Quem está lá sabe que Deus está preparando uma tempestade. Quem esteve lá em íntima comunhão com Deus, quem esteve no concílio de Deus, está vendo o mal que se avizinha, o mal que vem sobre o povo, e vai denunciar e vai anunciar a esse povo: olha, pessoal, não se engane, não virá paz, não virá paz, não virá bênção, virá juízo. E aí ele diz: a ira do Senhor não recuará até que ele tenha executado e cumprido os seus planos. Nos últimos dias eu entenderei isso. Jeremias diz: olha, quando isso se cumprir, quando a Babilônia vier,
quando vocês estiverem a caminho do exílio, ou lá no exílio, vocês vão entender que a mensagem era de juízo e não de paz. E era uma mensagem de conversão e não de acalento. Não era massagem no ego, era chamada a voltar com Deus. Não era o que vocês queriam ouvir, era o que vocês precisavam ouvir. Só vou entender depois. Alguma pergunta até aqui? Não, pastor Gilberto. Aí agora, obrigado, Fabiano, pelo retorno. A missão fraudulenta dos falsos profetas. Veja como o falso profeta, o falso ensino, pode corroer uma nação, pode trazer perdição, desgraça, porque o falso ensino, ele encobre o verdadeiro estado. Ele diz que uma nação está bem quando ela não está. E ele impede que as pessoas se percebam. Aí ele diz, eu não enviei esses profetas, contudo foram correndo. Não lhes falei, todavia profetizo. Mas se tivessem comparecido no meu conselho, então teriam feito o meu povo ouvir as minhas palavras e o teriam afastado do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Jeremias diz, olha, quem esteve lá, quem tem intimidade com Deus, quem é profeta de Deus, vê o mal e anuncia, vê o povo dormindo, o sono da negligência, o sono do pecado, e vê o mal se avizinhando e toca a trombeta e avisa, custe o que custar. Aí ele diz o Senhor, sou eu apenas Deus de perto? Não sou também Deus de longe? Pode alguém esconder-se em esconderijo sem que eu veja? Ele diz, olha, vocês podem se esconder. Naquela época, havia Deus de perto, Deus de longe, havia entre os pagãos, que o povo de Israel estava bem conhecendo bem, era uma realidade muito patente aos olhos do povo. E aí esse povo que não sabia mais que Deus é que ele servia, Deus diz, será que eu sou igual aos deuses que são limitados por territórios? São deuses que agem só em cima das montanhas, outros que agem apenas nos vales? Será? Será que alguém pode se esconder? Diz o Senhor, não sou eu que encho os céus e a terra? A diferença entre o Deus de Israel e os outros deuses é que Deus não estava limitado, não estava cerceado, não tinha uma cerca que dizia daqui você não passa, aqui você não age. E eles estão dizendo, olha, será que vocês estão, o que vocês estão pregando, eu não estou ouvindo? Será que o ensino de vocês eu não estou vendo? Aí, aqueles que vão me ouvir, esta aula eu pretendo deixar pública. Aqueles que estão pregando aquilo que Deus não disse, que nunca estiveram no concílio de Deus, professor Gilberto Rebouças. E o que foi traçado nesse concílio? Como é que a gente vai para o concílio de Deus? É só sentar, orar e ler a Bíblia. E dizer, Deus, revela. E na Escritura tem todo o desígnio de Deus. Tem toda a vontade de Deus. E essa vontade vai dividir a raça humana naqueles que querem e naqueles que não querem. Mas a mensagem dos falsos profetas não podia se ocultar a um Deus que enche os céus e a terra.
tenho ouvido o que dizem esses profetas que profetizam mentiras em meu nome, dizendo. O que eles dizem? Sonhei, sonhei. Naquela época, as pessoas recebiam revelações por meio de sonhos, por meio de visões, ouvindo a voz do Senhor. Mas como é que a gente sabe? É só ir para o conselho de Deus, é só ir para a Bíblia, para o conselho de Deus, é só ir para a Bíblia. E ver lá o que Deus planejou, o que Deus falou, o que Deus orientou, o caminho que ele traçou para que a gente fosse. Até quando se achará isso no coração dos profetas que profetizam mentiras e o engano do seu próprio coração? Ou seja, Deus diz uma coisa, mas eles acham outra. Então eles vão dizer não o que Deus quis dizer, mas o que eles achavam que devia ser dito. Não era como Deus via, é como eles viam as coisas. Aí ele diz assim, eles planejam fazer o meu povo se esquecer do meu nome. É isso que a heresia faz. É esquecer de Deus e focar em nós. É quando eu sou o espelho. É quando Deus é tirado do centro. É quando o homem é quando o homem se torna o centro. É quando Deus é despojado do seu trono. É quando o ser humano assume o lugar divino. É quando o que nós achamos e não o que Deus diz que vai ser referência. É que nós vamos seguir o que a gente pensa, as nossas ambições, os nossos desejos e não o desejo divino. Ele diz, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. Eles viram em Baal o Deus da fertilidade, o Deus do suprimento, o Deus da chuva, o Deus das paixões, e eles foram e disseram, é isso que nós queremos, é isso que deve ser verdade, porque isso está aquecendo o meu coração, porque isso está matando a minha fome, porque isso está me dando casa, porque isso está me dando prosperidade. Então, se está funcionando, é porque é verdade. É a velha história, funciona? Faz bem? Então, se faz bem, não tem problema. Esse povo estava enganando o povo, dizendo, olha, se você quer enganar alguém, diga a eles que siga o seu coração. É a velha máxima do diabo. Siga o seu coração. Aí ele diz, o profeta que tem um sonho, conte o sonho. E aquele que tem a minha palavra, fale fielmente a minha palavra. Ou seja, cada um dá o que tem. Quem tem sua heresia, conte. Quem tem seu ensino equivocado, centralizado, humanizado, teocêntrico, antropocêntrico, ou seja, o homem no centro, pregue. E ele diz, mas aquele que tem a minha palavra, fale fielmente a minha palavra. Aí ele diz, que tem a palha em comum com o trigo? O ensino daqueles profetas era sem substância. Não mudava a vida de ninguém. Era semelhante à palha, que ninguém consegue comer, que não faz ninguém crescer, que não faz as pessoas ter senso crítico, não faz as pessoas se perceberem. E ele diz o Senhor. Ele diz, olha, enquanto essa palavra dos falsos profetas é como a palha, que não alimenta ninguém, que não tem gosto, que não tem substância, que é vazia. É semelhante àquele pão que se dá na Eucaristia. Eu não estou falando aqui da Eucaristia para a pessoa que vai me ouvir, mas do pão em si, que dissolve na boca e que não enche o estômago. Assim é a palavra dos falsos profetas. Era uma palavra que alegrava os ouvidos,
que enchia os olhos, mas que não alimentava, que não sustentava ninguém, que era como palha e não trigo. E Deus diz, olha, mas sabe a minha palavra? A minha palavra é diferente. Aí ele vai usar 3 coisas. A minha palavra é como fogo, diz o Senhor. Queima, purifica. E como um martelo que esmaga a rocha, quebra corações. Ela é fogo. Ela é martelo. Ele diz, olha, se vocês estivessem se alimentando de trigo, se vocês estivessem se alimentando das palavras de Jeremias, vocês estariam se consumindo por dentro. Vocês estariam sendo purificados. A verdadeira palavra de Deus, ela purifica. Se o que você está ouvindo não purifica, não transforma a sua vida, não santifica, não é a palavra de Deus. Se não quebra, se não traz ao arrependimento, se não chama para os caminhos de Deus, não é. E assim, a diferença entre a palavra dos falsos profetas é essa. Como é que você identifica? É que uma é palha. Uma diz, você é lindo, maravilhoso. A outra diz, se arrependa. Uma diz, olha, você vai ter casa. Aleluia, glória a Deus. A outra diz, olha, você precisa ter o fruto do Espírito. Você precisa ter perdão. Você precisa ter amor. Você precisa viver na direção do próximo. Aí Deus diz, portanto, conclusão. Eu estou contra os profetas, esses falsos profetas, diz o Senhor, os quais furtam uns dos outros as minhas palavras, cada um com o seu próximo. Eles agora são plagiadores, estão tomando uns dos outros. É um pregando e o outro repetindo. É gente que não tem criatividade. É gente que repete o que o outro ouviu, o que o outro disse. Alguém inventou. Alguém criou algo mirabolante, e aí ele vai e repassa. Plageia. Aí diz, eu estou contra os profetas que usam a própria língua e declaram um oráculo. E diz, ele disse. Gente que diz, olha, eu acho que é assim. Deve ser assim. Deus disse, estou contra os que profetizam sonhos falsos, as ideias, aquilo que eles pensam. Diz o Senhor, e os contam e desviam o meu povo com as suas mentiras e com a sua irresponsabilidade. Como é que eu sei que uma pregação, um ensino é errado? É que ele está desviando as pessoas de Deus. Ele está fazendo com que as pessoas olhem para a terra, busquem as coisas terrenas, busquem os bens terrenos e se divorciem e se esqueçam de Deus e da eternidade, da comunhão com Deus, da comunhão com o santo, de olhar para o céu. Nós temos muita gente pregando que você deve pensar apenas nesta vida, que você deve prosperar. Mas são pessoas que não falam de arrependimento, que não falam de vida em comunhão com Deus, que não falam de andar segundo a vontade de Deus. Porque para muita gente vale tudo. Não é o que a Bíblia diz, é o que qualquer pessoa diz, contanto que funcione. Aí ele diz, olha, eu, porém, não os enviei, nem lhes dei ordem. Eles não trazem proveito algum a este povo, diz o Senhor. A mensagem da heresia não traz proveito. Ela engana, ela entorpece, ela anestesia, tira as pessoas da realidade e não traz proveito espiritual. Não traz o proveito. O proveito que ela traz é passageiro, é efêmero. Suaviza a mente, entorpece a mente por algum momento. A pessoa diz, maravilha.
gera os crentes, os cristãos, Alice no País das Maravilhas. A pessoa fica assim, tá tudo bem, maravilha, eu estou cheio de Deus. E aí ele vem. Agora, no final desse capítulo, que é extenso, tem uma resposta divina a esse povo. Esse povo que foi seduzido, anestesiado, entorpecido pela mensagem venenosa dos falsos profetas. Este povo vai chegar e vai perguntar quando é a próxima massá, ou seja, o fardo, a sentença, qual é a próxima? Quando este povo, um profeta ou um sacerdote perguntar qual é a sentença pesada do Senhor. A palavra massá quer dizer um peso, que é muitas vezes colocado sobre os profetas, mas ela tem uma, não apenas do peso, mas de algo que você pega para ser arrojado, para ser jogado fora. Então o profeta vai pegar essa dupla capacidade de traduzir massá, não como um peso que Deus colocava nas costas de um profeta, mas como um peso que é jogado fora, como um peso que é lançado com força. Ele diz assim, vós sois o peso, e eu vos deixarei, diz o Senhor, eu vou arrojar vocês. Vocês que vêm a mim seduzidos pelos profetas. Vocês que não querem de verdade ouvir minha palavra. E nem se arrependeram, mas já querem a próxima. Estão querendo ouvir a próxima aula, quando nem aprenderam as aulas que eu já dei. Vocês que querem mais, quando não foram fiéis ao que já têm. Ele diz, eu levarei vocês que se negam a me ouvir. Eu arrojarei vocês lá para a Babilônia, para outras terras. Ele diz, se o profeta, o sacerdote ou alguém do povo disser, esta é a sentença pesada do Senhor, então castigarei aquele homem e sua família. Aí ele diz, assim direis a cada um ao seu próximo e cada um ao seu irmão. Que respondeu o Senhor? Que falou o Senhor? Então o profeta devia ficar calado, porque aquele povo não estava querendo saber. O profeta devia não dizer mais nada, silenciar. E dizer só uma coisa. Mas nunca mais farei menção da sentença pesada do Senhor, do arrojar. Porque a palavra que cada um proferir lhe servirá de sentença. Ou seja, aquelas heresias que vocês falaram, aquilo que vocês falaram, eu vou arrojar vocês, eu vou jogar vocês. Vocês disseram, profetas, que não haveria problema, não haveria guerra, haveria paz, que vocês jamais seriam arrancados desta terra. Portanto, vocês vão ser a profecia. O contrário do que vocês disseram é o que vai acontecer. Vocês querem saber o que vai acontecer? É só olhar. Vocês disseram que vai haver paz. Vocês disseram que o mal não sobrevirá, pois não haverá paz e o mal virá sobre vocês. E eu vou arrojar vocês. Aí diz, esta é a sentença pesada do Senhor, ao passo que mandei dizer-vos, não direis esta sentença pesada do Senhor, certamente eu vos erguerei e vos lançarei para fora da minha presença, lá para a Babilônia. Vocês querem uma sentença mais pesada? Então olhe para tudo que vocês já viram, para tudo que vocês ouviram, eu vou fazer diferente. Eu vos arrojarei. Vocês dizem que não vão.
Porei sobre vós uma humilhação perpétua e vergonha para sempre, que jamais será esquecida. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha compaixão. Aqueles profetas e aquele povo seduzido pelos profetas. Agora esse povo que não ouviu, vai ouvir da pior forma. Vai ouvir quando estiver humilhado, sua família destruída, seus bens carregados, tudo aquilo que eles valorizavam, priorizavam, perceberão que não era para ter sido priorizado. Perceberão que erraram, que escolheram mal seus líderes, seus mestres, e descobrirão da pior forma. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus fale aos nossos corações. Em nome de Jesus. Alguma pergunta? Sim ou não? Não, pastor. Então você que Não, vai senhor. assistir esta aula, deixe lá no YouTube o seu presente, seu nome e presente para que eu saiba que você está acompanhando as aulas. Há inúmeras pessoas que estão fazendo o curso que não colocam lá. Eu não sei se você está seguindo ou não, só quando eu falo aqui que nós vamos ter entrega de documento, que nós vamos ter formatura, aí as pessoas aparecem do nada. Então, fiquem com Deus, orem por mim. E na segunda-feira eu estarei mais às 20 horas. Então, vejam sempre o grupo, né? Porque por causa da minha saúde eu tenho tentado, até o último momento, dar aula. E às vezes, quando eu não tenho tempo, eu procuro adiar um pouco para pesquisar mais, para que eu possa ofertar a vocês da melhor forma. Que Deus possa falar aos nossos corações. Que a gente possa ver onde eu estou bebendo, qual é a fonte espiritual que me alimenta. Será que eu estive no conselho do Senhor? Quem prega para você é alguém que esteve no conselho do Senhor, é alguém que leu as Escrituras, é alguém que Deus abriu os olhos, é alguém que entendeu a mensagem, é alguém que compreendeu, é alguém que faz com que você se perceba, se veja. Ou é alguém que apenas massageia o seu ego, seu coração. Pensemos que Deus possa falar aos nossos corações, que essa não seja apenas uma aula, mas uma palavra da parte de Deus. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.